Boa noite, meus amigos. Hoje, 3 de outubro, aniversário do nosso querido Allan Kardec, né? O grande codificador da doutrina dos espíritos. Mas a sua importância não é só para quem é espírita, não. É importante o seu trabalho, a sua dedicação, não é? É de grande valia, de grande importância para toda a humanidade, porque ele trouxe, através de muitos estudos, de muito trabalho, não é? Informações, conhecimentos dos espíritos superiores, nos ensinando, nos mostrando, trazendo uma filosofia de vida maravilhosa, trazendo grandes conhecimentos na ciência e também na parte da religião, da ligação entre as pessoas. Então, quem foi Allan Kardec? Era o pseudônimo de Hippolyte de Leon, não é? Denisard de Rivaio. Hippolyte Leon Denisard de Rivaio. Nascido em Lyon, numa antiga família de orientação católica, com tradição na magistratura e também na advocacia. A família dele de muito estudo. Com relação aos estudos de Kardec e sua profissão, ele iniciou seus estudos na escola de Pestalozzi, na Suíça. A educação transmitida por Pestalozzi marcou profundamente a vida futura do jovem Rivaio. Tornou-se educador e muito entusiasta do ensino, tendo sido várias vezes convidado pelo próprio Pestalozzi para assumir a direção da escola na sua ausência. Durante 30 anos, de 1824 a 1854, dedicou-se inteiramente ao ensino e foi autor de várias obras didáticas que muito contribuíram para o progresso, né, de educação naquele período, naquela época. Foi muito importante o trabalho dele. Qual a missão, né, do nosso Allan Kardec? Uma noite manifestou-se Zéfiro, um espírito, declarando-se ser seu espírito protetor. Contou-lhe que o conhecera em uma existência anterior, no tempo dos druidas, lá na Gália, quando Rivaio se chamara Allan Kardec. Era o nome, nessa época, não é? Lá na Gália, nessa existência de Kardec. Zéfiro revelou a Rivaio sua missão, a missão de codificador da doutrina espírita, para o qual, não é, seria convocado pelo Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade. E o caráter de Allan Kardec? Durante toda a sua vida, foi um homem íntegro, honrado, sábio, inteligente, cuja memória se transmitirá aos séculos vindouros, né? Com uma auréola, com um destaque como os benfeitores da humanidade. Esse trecho aí, que fala sobre o caráter dele, está em Obras Póstumas, é a biografia do nosso querido Allan Kardec. A missão, não é? No livro ainda de Obras Póstumas, não é, de Allan Kardec, ele diz que deixará de haver religião e uma se fará necessária, a verdadeira, a grande e bela,
e digna do Criador. E ele diz que seus alicerces já foram colocados. É tua missão, a missão dele, do nobre Allan Kardec. Um dos primeiros resultados, isso também consta nas obras póstumas de Allan Kardec, quando ele diz que um dos primeiros resultados que colheu através das observações foi que os espíritos, preste atenção que é muito interessante, que os espíritos nada mais sendo do que as almas dos homens não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Ele dizia isso. E complementava dizendo que não possuía nem a plena sabedoria, nem a ciência integral, do que dispunham e que circunscreveria ao grau que haviam alcançado, de acordo com o seu adiantamento, e que a opinião deles só tinha valor de uma opinião pessoal. Então, cada um com o seu conhecimento, com o seu nível. Foi o que ele colheu das observações. Nada mais sendo do que as almas dos homens. Então, cuidado para não crer em tudo que você ouve. O espírito tal disse isso, o espírito não. É preciso que seja feita um trabalho, uma codificação, como foi feito por ele, por Allan Kardec. Colhendo, buscando a verdade, através de vários espíritos, em vários locais, para chegar à conclusão sobre diversas perguntas, como, por exemplo, o Livro dos Espíritos, são 1019 perguntas, que é muito importante, que não conheceu, buscar o conhecimento, o estudo. A humildade de Kardec sempre foi muito destacada. E na Revista Espírita de 1864, nós vamos encontrar um texto que eu vou ler para vocês agora. Deus me guarde ter a presunção, veja que humildade maravilhosa de Kardec, de me julgar o único capaz que qualquer outro, ou o único encarregado de cumprir os desígnios da providência. Deus me guarde da presunção. Veja que coisa linda ele disse. Tal pensamento está longe de mim. Não, de maneira alguma. Nesse grande movimento renovador, tenho minha parte de ação. Ele diz ainda, só falo do que me concerne. Então veja a humildade dele. Não se colocou como o maioral, o principal. Muito humilde, para uma pessoa com uma capacidade tão grande, com discernimento, com julgamento, com a sabedoria tão grande, quanto o nosso Allan Kardec. Camille Flammarion, em Obras Póstumas, faz um discurso para Allan Kardec, quando ele diz o seguinte: era o que eu denominei simplesmente o bom senso encarnado. Veja, Camille Flammarion denominou Allan Kardec como o bom senso encarnado. Razão reta e judiciosa. Aplicava sem cessar a sua obra permanente, as indicações íntimas, usando sempre o bom senso. O bom senso encarnado era a denominação dada por Camille Flammarion ao nosso Allan Kardec. Ainda na Revista Espírita, de 1862, sobre a fé. Veja que coisa linda
Kardec escreveu. Ele diz: jamais falhei. E hoje, que vejo a estrada da doutrina espírita, ele estava se referindo, iluminar-se de maravilhosa claridade, sinto minhas forças aumentadas. Jamais duvidei. E hoje, graças às novas luzes que a Deus aprove dar-me, estou certo. E digo a todos os nossos irmãos com mais segurança do que nunca. Olha o que ele diz: coragem e perseverança, porque brilhante êxito coroará todos os nossos esforços. Coisa linda sobre a fé, não é? Ele era um homem tolerante e era um homem solidário. E no livro Obras Póstumas, ele diz o seguinte, não é? Em sua bandeira, escrevera o mestre estas palavras. Ele disse: trabalho, solidariedade e tolerância. Então, sejamos como ele, infatigáveis. Sejamos acordemente com os seus anseios. Sejamos tolerantes e solidários. É preciso isso para que nós possamos realmente exercer o termo de que somos espíritas, tolerantes, solidários, caridosos. Na Revista Espírita de novembro de 1861, diz assim: que Deus não permita que surjam dissidências entre nós. Digo com pesar, veja o que ele diz: eu me separaria abertamente dos que desertassem da bandeira da fraternidade, porque aos meus olhos não poderiam ser encarados como verdadeiros espíritas. Ele diz que se separaria. Não é? Então é preciso que a gente encare de frente a nossa doutrina, os ensinamentos. Ainda em Obras Póstumas, em outro ponto, tem um trecho muito interessante sobre Kardec que diz: um dos maiores obstáculos, preste atenção que é muito interessante, capazes de retardar a propagação da doutrina seria a falta de unidade. O único meio de evitá-la, se não quanto ao presente, pelo menos com relação ao futuro, é formulá-la em todas as partes e até nos mais mínimos detalhes, com tanta precisão e clareza que seria impossível qualquer interpretação divergente da nossa doutrina, que é a doutrina da razão, a doutrina que esclarece, mas que ao mesmo tempo é uma doutrina de muita consolação. No livro A Missão de Allan Kardec, falando sobre ele, diz o seguinte: Allan Kardec conformou-se a sua existência de acordo com o ensino dos espíritos. Ele foi de conformidade com o ensino dos espíritos. Caritativo, foi muito caritativo ele. Ele adaptou, conformou a sua vida, não é? Praticando a caridade. Vivia para os outros e não para si. Outra coisa importante, notável de Allan Kardec,
ignorava o rancor. Foi, por seus atos, um verdadeiro apóstolo do Espiritismo. E deve ser, de fato, um mestre honrado e venerado, devendo esforçar-se para seguir-lhe os exemplos. Então, nós precisamos, não é, seguir esses ensinamentos dele. Caritativo, vivia mais para os outros, ignorava o rancor. Um verdadeiro apóstolo, honrado e venerado, com muita honestidade. É o que ainda talvez falte para nós, mas nós estamos no caminho. Com relação à caridade, no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, diz o seguinte: estes princípios, para mim, não existem apenas na teoria. Isso dito por Allan Kardec. Estes princípios, para mim, os princípios da caridade, não existem apenas na teoria, pois que eu os ponho em prática. Ele diz: faço tanto bem quanto permite a minha posição. E ele diz: é como entendo a caridade cristã. Compreendo uma religião que nos prescreve. Retribuamos o mal com o bem. Lembram que Jesus falava da alta face? Kardec diz, não é? Retribuamos o mal com o bem. E com mais forte razão, retribuamos o bem com o bem. Coisa linda sobre a caridade. O Espiritismo não tem por divisa. Isso é no livro Viagem Espírita, 1862. Fora da caridade, não há salvação. O que equivale a dizer, fora da caridade, não podem existir verdadeiros espíritas. E a gente vê, inclusive dentro da casa espírita, não é? Perseguições, julgamentos, em pessoas que estudam a doutrina e que se julgam e que saem por aí, não é? Se julgando, não é? Alardeando que são espíritas. E Kardec diz: solicito-vos inscrever daqui para frente esta divisa em vossas bandeiras. A bandeira que diz: fora da caridade não podem existir verdadeiros espíritas, pois que ela resume ao mesmo tempo a finalidade do espiritismo e o dever que ele impõe. Então é importante que nós sigamos, não é, os ensinamentos de Allan Kardec, para que nós possamos nos tornar verdadeiros espíritas, ajudando um outro, sendo benevolente, praticando a caridade, não julgando. Essa é uma pequena homenagem para um grande mestre, o mestre da nossa doutrina, o nosso Allan Kardec. Que Jesus nos abençoe, muita luz para todos.